Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, terça-feira. Vem aí a quarta com vários jogos. Olha o meu convidado aí, Thiago Veras. Vocês gostam dele? Tudo bem, Thiaguinho? Tudo bem, Wellington? Abraço pra galera aí também. Niterói tá legal? Tá direitinho. Tá direitinho? Tá no mesmo lugar. Atravessar de barca tá bom? Tá legal também. É. E a ponte? A ponte depende do fluxo, né? Tem horas que tá legal, tem horas que é um transtorno danado. Você já ficou quantas horas na ponte? Cara, eu já fiquei quase 3 horas na ponte. Foi o jogo, você vai se lembrar, França e oitavas da Copa do Mundo. França e alguém, cara. Não lembro agora o adversário. Eu saí cedo, que eu ia fazer esse jogo 11 horas na Tupi. E eu saí bem cedo, né? Demoraria meia hora, 40 para chegar na época de Caraí para Rai Tupi. Ainda era em São Cristóvão. E aí tombou um caminhão de tijolo, não sabia. Opa, fiquei 3 horas, cheguei 2 minutos já do primeiro tempo. Meu Deus do céu. É terrível isso aí. Gente, o Thiaguinho está aqui comigo, nós vamos bater um papo bacana, temos notícias aí. Tem notícia do Vasco que interessa ao Botafogo, do Botafogo que interessa ao Vasco. Será que é só boato? Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Tá passando tudo aqui embaixo, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. Por que você pede para se inscrever? É para aumentar o número de inscritos e isso aí ajuda consideravelmente, porque o YouTube vai entender, não, é um canal sério, é um canal legal, um canal responsável, e aí o pessoal gosta também. Roda a vinheta! Meu ídolo Thiago Veras. Tem muita gente me perguntando, mas o Alan, ele vai jogar no Botafogo ou ele vai jogar no Vasco da Gama? O Alan, ele é um jogador revelado pelo Vasco da Gama e recentemente o Botafogo anunciou que ele tinha assinado um pré-contrato. Vamos ver o lado botafoguense da história. Então, Wellington, tem toda essa movimentação nos últimos dias, né? Acho que pela identificação do Alan, pelo fato do Vasco hoje estar negociando com o Felipe Coutinho, as voltas do Souza, do Alex Teixeira, são jogadores ali que têm uma história no Vasco, né? Chama DNA vascaíno. Os crias, né, tal, tudo mais. E assim, o Alan tem uma qualidade técnica, que ele já foi de seleção brasileira tal, que se chega no Vasco hoje realmente toma conta ali da posição, né? Enfim, mas do lado do Botafogo, diante de algumas especulações do lado do Vasco, de imprensa, enfim, nesses últimos dias de que o Alan queria jogar no Vasco, o Botafogo ele tá tranquilo. O jogador tem pré-contrato assinado, tem, portanto, né, um vínculo fixado. Para que ele possa sair, teria que pagar um valor considerado muito grande, muito alto. Seria superior à maior venda da história do clube, que foi lá dos seus 50, 55 milhões na época do Jefinho. Nossa. Né? Então é como se tivesse um contrato, né, feito naturalmente com o valor de multa, e para que ele não jogue no Botafogo teria que pagar essa multa. Eu não acredito que o Vasco vai fazer uma movimentação nesse momento como essa, né? Então, assim, por mais que o atleta possa ter um carinho grande pelo Vasco, pela história e tal, possa ter falado algo parecido, né, com algumas pessoas ali no seu entorno, o Botafogo está muito tranquilo hoje de que vai ter o Alan a partir do dia 1º de julho, porque o contrato dele está terminando agora, no fim de junho, com o Al-Ahda. Então, por questões contratuais, ele tem o finalzinho do vínculo, ele não pode colocar camisa, né, não pode aparecer em rede social, ele não pode ser apresentado ainda. A partir do dia 1º de julho ele já vai poder ser apresentado e naturalmente trabalhar no Botafogo. Inclusive o próprio jogador, quando, se eu não me engano, foi o último jogo dele, a despedida lá, antes de vir para o Brasil, ele foi perguntado, o seu acerto já tem um novo clube? Tenho. Ele falou, Botafogo. Né? Então eu não acredito que o Vasco vai fazer uma movimentação grande financeiramente para tirá-lo do Botafogo, apesar do que a gente já falou aqui, toda a representatividade histórica que ele tem no Vasco, você cria de lá, e o Vasco nesse momento está aí negociando para trazer, né, alguns jogadores que também foram crias do clube para fortalecer o time, né? Eu não acredito que o Alan jogue no Vasco, não.
É bom você colocar isso, porque a figura do pré-contrato é para que o atleta ele não fique à mercê no mercado após terminar o atual vínculo. Então, faltando 6 meses. Se o atual time não tem interesse em renovar com ele, ou ele não tem interesse em permanecer no atual time, ele assina com outra equipe um pré-contrato que tem o mesmo valor de um contrato. E você explicou maravilhosamente bem. Nesse período ele não pode ser apresentado, ele não pode vestir a outra camisa, não pode fazer exames médicos, tudo que um jogador vai fazer quando ele tem um novo clube, ele ainda não pode fazer. Mas ele dá, né, ao novo clube com quem ele assina um pré-contrato as garantias de que vai assumir. Concordo plenamente contigo. Sabe aquele papo do churrasco? Sabe aquele papo, pô, cara, tá vindo o Coutinho, tá vindo o Souza, tá vindo o Alex Teixeira, você tem que ir também. E o coração dele é Vasco? Certamente é Vasco. Fala mais alto numa hora dessa? Fala, mas já tem o preto no branco. Você sabe quem que você me fez lembrar? Um cara que também era meio piroquete da cabeça em termos de assinaturas de contrato. O Thiago, né, o Thiago Neves. Você lembra que ele assinou uma vez com o Palmeiras? Um pré-contrato com o Palmeiras. Deu uma confusão. Futebol tem de tudo, né? A gente já viu várias movimentações. Porém, eu não acredito que isso vai acontecer, não. Eu também não acredito. E o próprio Botafogo está muito seguro. Tem a favor dele. Ele se antecipou ao Vasco da Gama, talvez naquele momento da 777 não tivesse vislumbrado a possibilidade de trazer um Alan, como agora pode ter um interesse. Assim, o Botafogo ele já estava sendo melhor trabalhado, melhor gerido também, né, nesses últimos meses, né? Desde que a SAF do Botafogo ela entrou no clube, tem sido um trabalho de evolução. A SAF do Vasco com muita polêmica, né? Muito conturbada. Agora tem essa questão do Pedrinho, tal, o presidente está de frente, enfim. Então, o Botafogo hoje tem uma condição estrutural melhor do que a do Vasco. O Botafogo ele viu um bom jogador no mercado e ele assinou com a possibilidade de volta ao Brasil. Foi lá, te ofereço isso, vai sair de graça, né? Vai sair sem ter que pagar... Sem o tal da multa, né? Nada. Então, naturalmente, eu tenho... Você assina pelo salário. Eu tenho condição de te oferecer um salário maior. E contrato de jogador assim, você dá uma luva também um pouco mais pesada, um pouco maior, dilui em contrato, né? Isso vai mensalmente ali. E com certeza o Botafogo ofereceu pro Alan uma parte financeira para estar equiparado assim de os principais jogadores, né? Acredito eu, do futebol brasileiro, porque é um atleta que está referendado por passagens, né, no exterior, na Europa, na Itália, na Inglaterra, agora no mundo árabe e também na seleção brasileira, né? Então acho que ele vem assim, já que eu não tive que pagar multa, já que eu não perdi dinheiro dessa maneira, eu consigo te dar um salário, algo muito mais vantajoso para atrair você para jogar no meu time. Fora que hoje o Botafogo está bem mais estabilizado, né? O Botafogo tem um bom elenco, tem um técnico que está inicialmente fazendo um bom trabalho, um time que está classificado na Copa do Brasil, está classificado na Libertadores, Brasileirão está brigando lá em cima de novo. Acredito eu que o Botafogo vai fazer uma campanha para continuar nessa posição de tabela e quem sabe beliscar um título, voltar à Libertadores em 2025. Então, do lado do jogador, se eu sou o Alan, eu vejo essa mudança de estrutura, né? Eu vejo o investimento que está sendo feito, ele naturalmente acertou, está assinado lá, eu acho que não existe a possibilidade, a não ser que algo de muito diferente aconteça nesse meio do caminho aí. Também não acredito que o atleta vai querer fazer esforço para tirar do dele e trocar de clube, né? É uma quantia muito alta. Mas pelo tamanho da multa aí, não tem condições. Bem, o Botafogo vai pegar o Bragantino, né? Sem o Júnior Santos, tem uma lesão, se não me engano, grau 1, e deve parar aí por uns 10 dias. O Júnior tem um problema mais leve, né? Que a gente conseguiu aqui ter de informação, que foi um problema de fato mais leve, porque ele até fez uma postagem nas redes sociais, o torcedor se preocupou, mas tem lá apontado no exame uma pequena lesão, grau 1.
ele vai fazer, lógico, um trabalho para se recuperar o mais rápido possível. Acredito que ele não teria condição do fim de semana também. Que é o jogo Vasco e Botafogo em São Januário. Mas vai depender, claro... Sabendo que é mais cedo, 18h30. Perder a hora, né? Faz diferença, meia horinha a mais, a menos faz diferença. Nossa senhora, esse jogo do Vasco, sábado, 9h30 da noite, eu saí 1h10 da manhã de São Januário. Eu imagino. Então, assim, eu acredito que ele é dúvida para o fim de semana, tá fora amanhã, vai depender do dia a dia, mas como foi algo mais leve, é um jogador muito forte, pode ser até que ele consiga se recuperar, mas lesão muscular, mesmo que seja a menor possível, tem um prazo, geralmente tem um período de recuperação, né? É um desfalque importante, é o principal artilheiro do time no ano, da Libertadores, um cara que renovou o contrato, que caiu nas graças do torcedor, muito forte fisicamente. E como o Botafogo ele tem o Jefinho no departamento médico, o Savarino com a seleção da Venezuela, sem agora o Júnior Santos, o Tiquinho Soares, ele está voltando, né, ainda a readquirir o seu melhor ritmo. O Botafogo que tem problemas na parte ofensiva. O Vasco vai pegar o Bahia e, ao meu sentir, Rafael Paiva, o técnico interino, vai repetir o time que ganhou da equipe do São Paulo, né, com o Léo Jardim, Paulo Henrique, o João Vitor, Maicon e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Nascimento e o garoto Guilherme Estrela, Adson Verrete e o David. Ele não relacionou o Galdames, o chileno Galdames, para essa partida. O que você viu o Vasco no sábado? Você acompanhou? O que você achou, Thiago? Vi sim. Tava em casa, vi o jogo, o São Paulo fez 1-0 e acho que o torcedor pensou, mais uma derrota. Tomamos um gol cedo, tal, não vai dar, o Vasco está muito mal. Só que aí o Vasco, de uma forma surpreendente, né? Ele consegue uma grande reviravolta na partida, uma virada para 4-1, placar dilatado, né, elástico, num clássico brasileiro de duas grandes equipes, né, das maiores equipes que tem no país, enfim. Fizeram final de campeonato brasileiro e o Vasco ganhou 1-0 gol do Sorato, lá no Morumbi. Lá no Morumbi, 89. E aí o Vasco ele conta com a participação especial dos garotos, né? O Estrela foi muito bem, fez um belo gol. O Leandrinho, que depois ele entrou no segundo tempo, marcou o terceiro gol também, um belo gol. Mas eu destaco muito a condição do Verrete. Eu acho que o Verrete, ele, com a braçadeira de capitão, ele chamou a responsabilidade, ele abraçou a garotada, ele uniu o grupo ali e tal. Pra gente até foi ruim, não vai dar entrevista, não vai falar hoje, deixa isso quieto. Mas acho que dentro de campo ele mostrou uma liderança que passou essa confiança pros garotos, pro restante do time. E o Vasco começou a voar. Eu não sei se talvez até um público menor tenha facilitado, porque com 20 mil, se tivesse ali 18, 20, 19, é o que sempre dá em São Januário. Como 1-0. 1-0 São Paulo ia ser um Deus nos acuda, uma pressão gigantesca, então talvez tenha até facilitado, porque quem foi, né, poderia apoiar mais sem as organizadas, aquela crítica. Não sei. Agora com o resultado também 4-1 é mole da gente julgar. Mas talvez tenha feito até uma diferença nesse jogo específico o torcedor ter comparecido um número menor, que obviamente todo mundo quer ter casa cheia e fazer pressão no adversário. E pegar agora o Bahia, lá em Salvador, não vai ser fácil. Bahia tem um time muito bem montado. É um dos candidatos aí à parte alta da tabela do Brasileirão, você concorda? Concordo. O Bahia vai trazer nessa janela um lateral titular, né? Um titular da seleção colombiana. Acho que o Bahia com um zagueiro de ponta, mais um atacante de velocidade que, vamos supor, chegue para ser titular. E mais um cara ali de meio campo, uns 4 reforços o Bahia podendo trazer. Mais um zagueiro bom e um atacante bom, com o que o Bahia tem hoje. E o trabalho de SAF, estrutura, que a gente já comentou aqui anteriormente, o Bahia tem tudo para fazer um campeonato para chegar. Não começou bem e depois caiu para chegar. É isso aí. Sua opinião, comente aí. O que você acha? Deixa o seu nome. No próximo vídeo, eu te prometo, nós vamos trazer aqueles abraços que vocês gostam. Meu amigo Thiago está sempre aqui comigo. Se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. É super importante você deixar aí o seu comentário, o nome da sua cidade, né? E passar esse link para outras pessoas também, para se inscrever por aqui. Tá bom? Thiago, obrigado, meu ídolo. Abraço, Wellington. Abraço, galera. Esse é o Thiago Veras, um dos sócios do nosso canal aqui. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Thiago Veras e o Wellington Campos. Um abraço.